Então, voltando aqui para a apresentação, deixa eu carregar aqui. Então, a gente tem a terceira forma normal, onde a ideia é justamente eliminar essas dependências transitivas, onde a gente tem um cenário, onde, por exemplo, tem a produto, tem a categoria de produto e setor, né, desse produto. A gente também deve separar. Um pouco disso eu meio que já me adiantei e falei, que é quando a gente, por exemplo, tem um cenário lá onde a gente tem os itens, né? A nossa cestinha, o nosso carrinho, como a Maria Cristina mencionou, é uma situação onde a gente, porventura, precisa também tirar isso de dentro da entidade, da tabela pedidos, colocar isso numa tabela à parte, né? Como eu falei, eventualmente uma tabela meio que temporária. Por quê? Porque essa tabela ela só vai fazer sentido quando existir pedido, fazendo com que essa tabela ela tenha como chave primária uma composição entre um pedido e o identificador do produto, tá? Mas para além disso, ela vai ter a informação também de uma situação de quantidade, eventualmente ela pode ter dentro dessa cesta aí situações que envolvam cupom de desconto, características que sejam exclusivas a um determinado produto incluído num pedido, tá? Então essa situação aí também pode acontecer, que é justamente a situação de dependência transitiva, tá? Então, para além dessas três formas normais, a gente tem algumas formas avançadas, como eu mencionei há pouco, né? Onde a gente busca eliminar algumas anomalias da terceira forma normal através da forma normal BC, tá certo? E a quarta e a quinta forma normal, que isso aí é algo, como eu disse há pouco, né? Que vem em evolução. Por que evolução, Yuri? Porque a quarta forma normal, por exemplo, em alguns cenários, ela não é tratada como sendo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ela não é tratada como uma forma avançada, tá? A quarta forma normal, muitas vezes, ela é tratada como uma forma básica, de uma trilha básica, para que a gente possa adequar minimamente essa questão da normalização dos dados, tratando essas dependências em conteúdos que sejam multivalorados ou situações de junção, tá certo? É um pouco até do que eu falei, essa questão das coleções de alguns elementos dentro de um registro. Tá? Porém, né, ainda ela é considerada pouco usual, aí, pouco utilizada no cotidiano. Então, quando a gente pensa em normalização de dados, o foco é o quê? Redução de redundância, garantir uma consistência e integridade desses dados cadastrados. Percebam mais uma vez, tá? Quando a gente mexe na normalização de dados, a gente está mexendo na definição do modelo físico do nosso banco. Mas muitas das circunstâncias que a gente busca evitar, corrigir, melhorar, evoluir, em algumas situações a gente só vai se dar conta quando a gente começa a cadastrar, quando a gente começa a exercitar esse banco. Então, essa é a razão, né, a necessidade de a gente, toda vez que fizer uma definição, colocar ali um volume de cadastro, de registro, exercitando, principalmente, né, exercitando todas as tabelas, todas as entidades que você montou no seu modelo, né? A ideia da normalização é facilitar na questão da manutenção, né? Garantindo principalmente a eficiência das consultas, né? Mais uma vez, torno a dizer, a gente não se dá o trabalho de montar um modelo de representação de dados ou de projeto de banco de dados simplesmente para guardar dados. A gente faz isso para poder otimizar consultas, para poder montar relatórios, para poder ter dados, né, que tenham algum tipo de significado e relevância, e isso se dá, na grande maioria esmagadora das vezes, a partir das consultas. Tá? Claro que quando a gente modela, estrutura, conecta esse banco de dados com uma aplicação, que de um modo geral a gente não faz inserção direto no banco, a gente tem uma aplicação que faz todo o processo de tratamento, verificação, validação de dados antes do processo de inserção, mas a gente tem que fazer com que esses dois elementos, né, de computação, de aplicação digital, eles conversem, mas tendo de modo comum o mesmo modelo de dados aplicados, tá? E naturalmente a gente tem uma preocupação com a questão da escalabilidade, né? Que é um termo que eu nem sei se existe na língua portuguesa, mas nós da computação usamos com uma frequência absurda. Inclusive,
O termo correto é extensibilidade, né? De forma que uma estrutura que seja extensível, que possa ser evoluída sem quebrar, sem ruído, sem geração de situação de inconsistências ou de redundância, é uma estrutura normatizada. Tá? Então, fazer a normalização dos dados do projeto de banco de dados é um fluxo importante no sentido de que, uma vez definido o nosso modelo, a gente precisa buscar identificar situações de anomalias e fazer essas melhorias, esse refinamento. Tá? Quais são as limitações que envolvem o processo de normalização? Situações que têm junção em relação a determinadas entidades, tá? Dentro do contexto onde a gente esteja trabalhando, tanto com as data warehouse quanto o business intelligence, a gente pode seguir por uma metodologia onde eventualmente ter a redundância pode ser melhor. Eu ainda não consigo crer nisso de uma forma direta, tá certo? Porque quando a gente organiza e estrutura, fica muito mais fácil para fazer as associações. Eu, particularmente, principalmente do aspecto que envolve duplicidade, eu acho muito complicado para poder te dar manutenção em relação a isso, e dá muita margem para inconsistência mesmo, tá certo? Mas ainda entra no processo de compreensão entre usar ou não, normalizar ou não um projeto de banco de dados, um modelo de banco de dados, é o que chama aí de trade-off, né? Que é o equilíbrio, que é uma definição onde a gente pondera entre integridade, que é o que a normalização busca, garantir essa questão da consistência e integridade, e o aspecto relacionado ao desempenho, que aqui está representado pela palavra performance, tá? Que muitas vezes pode vir a ficar comprometido em contexto de aplicações que utilizam grandes volumes de dados. Nesse caso, é o que está sendo dito aí em relação ao Data Warehouse ou mesmo ao Business Intelligence, né? Business Intelligence, que é o que comumente a gente vê aí o Power BI, tá? Que é um recurso também em cima de dados. Então, ainda falando em relação a essa questão das normalizações e dos pedidos e dos exemplos, né? A gente tem um cenário onde a gente busca fazer comparações, né? Se é interessante a gente ter uma tabela única com algumas redundâncias, ou se é melhor a gente ter várias tabelas menores relacionadas, né? Garantindo assim um cenário de menor inconsistência e de maior organização. Se você virar para mim e me perguntar, Yuri, o que é que você acha melhor? Trabalhar em cima de situações onde haja duplicidade de dados em tabelas únicas, ou em tabelas, como é que eu posso dizer, tabelas ricas, não, né? Tabelas enormes, né? Tabelas muito poderosas, acho que a palavra é essa, né? As tabelas deuses ou tabelas muito poderosas, mas que tem muita redundância de dados, ou se é melhor em trabalhar tabelas menores e a gente ter dados com uma maior consistência. Uma vez que eu gosto de trabalhar muito com o conceito de programação orientada a objetos, né? Isso já pensando, saindo um pouco do contexto do banco de dados e voando para a questão das aplicações, do desenvolvimento das aplicações, eu prefiro que a gente tenha tabelas coesas. E o que significa dizer que uma tabela coesa, Yuri? Significa dizer que uma tabela coesa é uma tabela que ela tem apenas os dados aos quais lhe competem. Então, se eu estou falando de endereço, a tabela endereço ela vai ter bonitinho lá fragmentado os dados que compõem o endereço. Se eu estou falando de cliente, a tabela cliente vai ter lá os dados que competem a um determinado cliente. Se eu estou falando de pedido num contexto de uma loja de e-commerce, como a Maria Cristina citou há pouco, eu vou bonitinho na tabela de pedidos trazer o que faz parte do item pedidos e tudo que eu posso separar para melhor compreender e dividir as responsabilidades, eu vou separar. Então, não faz sentido para mim, dentro da tabela de cliente, ter dados do cliente que não seja uma chave que liga para o registro dos dados do cliente. Não faz parte para mim, dentro da tabela de pedido, ter o cadastro dos produtos.
não faz sentido. Eu uso os dados de um produto através do ID do produto para que eu monte eventualmente a minha cesta. A minha cesta de um pedido, o ideal é que ela esteja fora da classe pedido, desculpa, da tabela pedido, permitindo assim que eu tenha ali, né, como se fosse uma tabela temporária, onde eu consigo recuperar os itens que compõem um determinado pedido que mais que está cadastrado, né, registrado em tuplas, numa tabela fora da tabela pedida. Porque dessa forma a gente vai ter delegação de responsabilidades para essas tabelas, garantindo que essas tabelas sejam muito mais coesas e que a gente tenha a condição de recuperar essas informações de uma forma, como o próprio nome sugere, normalizada. Tá? Por quê? Porque se eu tenho tudo em um único lugar, eu começo a ter tudo. Não faz muito sentido eu estabelecer esses conceitos de composição dos relacionamentos entre tabelas e dividir essas responsabilidades dos dados, né? Que é o que as tabelas elas armazenam. E, só para concluir rapidamente, é extremamente importante fazer dessa forma, porque, gente, porque há um impacto direto na definição do modelo de dados do nosso banco de dados, com a aplicação que vai se utilizar disso, tanto no processo de inserção de dados, tanto no processo de validação de dados, quanto no processo de tratamento, transações, consulta. Por quê? Porque, de um modo geral, como eu falei há pouco, um projeto de banco de dados ele é armazenado a partir de um sistema gerenciador de banco de dados. Mas a interface que utiliza esse banco, de um modo geral, é uma aplicação que automatiza geralmente regras de negócio e é, desculpa, tarefas específicas. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente consiga estabelecer algo que tenha uma capacidade de se relacionar com a aplicação que vai manipular esses dados. Eu não vi quem foi que pediu a palavra. Quem foi? Oi, Cristina. Posso? Esse ou o anterior? Por favor. A, a, a explicação para isso está no fato de que uma busca em grande volume de dados ela se dá de uma forma muito mais rápida, pensando no desempenho, se eu tiver menos tabelas para buscar. Se eu tiver os dados, todos eles numa única tabela, eu vou num lugar só e cato tudo. Se eu tiver que buscar os dados que estão em tabelas diferentes, eu, do ponto de vista de desempenho, eu tenho perdas, mas eu estou falando de um modo geral de milissegundos, eu não estou falando nem de segundos, mas há perdas, porque eu tenho que ir em tabelas distintas, em registros distintos, para poder extrair os dados de uma composição, de uma consulta mais elaborada. E é nesse sentido que o processo de normalização ele pode comprometer uma consulta numa consulta mais complexa, né, de mineração de dados em grandes volumes de dados, que é o que a gente lida quando a gente se dá conta de data warehouse e de utilização de inteligência de negócio, né, o business intelligence, que é o BI ali, BI, para fazer a busca. Você quer compartilhar uma imagem? Ah, ideia boa.
Perfeito. Me permita ajustar essa sua imagem, porque ela traz um cenário bem interessante, tá? A primeira camada é pedido, como a senhora trouxe. Ótimo. A segunda camada, em vez de ser produto, é a cestinha, é o carrinho, é o carrinho de compras. Perfeito. E a terceira camada é o produto, porque dentro do carrinho eu vou ter o que, basicamente, do ponto de vista de construção de entidade, de modelo, eu vou ter dentro do carrinho o identificador do pedido e, desculpa, recapitulando, isso, identificador do pedido, identificador do produto e a quantidade. Isso do ponto de vista de um item do carrinho. Porque dentro do carrinho eu vou ter vários itens, ou seja, vários produtos, então eu vou ter vários registros com ID diferentes do produto, tá certo? E quantidades distintas de acordo com a demanda do cliente. No mínimo um, mas no máximo N. Então o cliente é que vai dizer quantos produtos vai ter de cada item. Então, na primeira, recapitulando, primeira camada, pedido. Primeira camada, pedido. Segunda camada, a cestinha, ou o carrinho, onde lá dentro de cada registro desse carrinho eu tenho algo que identifica, que associa esse carrinho, porque veja bem, não existe carrinho sem pedido. Então, para existir o carrinho, vai ter que existir o pedido. E para existir o carrinho, dentro dele vai ter que existir pelo menos um produto e a sua respectiva quantidade registrada para esse pedido. Porém, dentro de um carrinho, eu posso ter mais outro produto associado com o pedido e com a determinada quantidade, fazendo com que dentro de um determinado carrinho eu tenha vários produtos com várias quantidades, mas associado a um pedido específico. Então, para cada conjunto de pedidos de um determinado de um carrinho, eu associo ele a um ID de pedido. Porém, nesse mesmo carrinho, nessa mesma tabela carrinho, eu vou ter outros produtos com outras quantidades e outros pedidos. Então, do ponto de vista de camada, a gente ainda está na segunda. Pedido, carrinho, né? Cestinha. E a terceira camada, qual é, Yuri? Produto. Por quê? Porque eu preciso, a partir da camada do carrinho, ter as informações do produto. Então, lá na tabela produto, eu tenho ID do produto, categoria, descrição. Considerando que categoria é uma outra entidade, viu? Mas categoria, descrição do produto, eventualmente eu vou ter dados de estoque e por aí vai. E por aí vai. Embalagem e por aí vai. Entendeu? Então, essas camadas de normalização desses elementos acaba estabelecendo. Observe, cada camada dessa é uma tabela. Tabela pedido, desculpa. Na sequência, tabela carrinho de compras. Na sequência, tabela produto. E a gente nem falou de cliente, que também está associado com esse pedido, né? O cliente ele não está em nenhuma dessas relações de camada, nem com o carrinho e nem com o produto. O cliente está associado com o pedido. E é a partir do pedido que a gente vai fazer uma associação com o cliente do pedido, né? Claro, com uma tabela cliente, que lá tem os dados do cliente também. Então, essa separação em camadas para um contexto de compra, né, de vendas, de pedidos,
permite que a gente tenha dentro das relações uma distribuição de responsabilidades, estabelecendo que a busca sobre esses dados acaba consumindo recursos de processamento. E isso impacta no desempenho do processamento, né? Esses joins, essas junções, tá? Na hora que a gente vai montar a consulta. Então, eventualmente, esse processo de não estabelecer as formas normais mais avançadas, ou eventualmente aplicar só a primeira e a segunda forma normal para um banco de dados, priorizando performance, né, priorizando desempenho, para esse grande volume de mineração de dados, pode acontecer, tá? Por uma decisão de projeto buscando ter consultas mais rápidas, que tem um retorno de informações mais rápido, principalmente se o volume de dados for muito grande e o perfil da consulta, o perfil do cliente exigir que a resposta seja mais rápida, para que isso não se estenda muito, tá? Mas do ponto de vista de consistência, não compromete nada. O aspecto é desempenho. É desempenho, tá bom? No processo de mineração. Eu espero ter conseguido ajudar nessa compreensão, né? Elaborando um pouquinho mais. Então, dentro das comparações, a gente falava sobre isso, né? Uma tabela poderosa, com redundâncias, ou várias tabelas menores que se relacionam com responsabilidade distinta, né? Tabelas mais coesas. Então, a gente fica aí numa comparação entre mais organização e menos inconsistência, né? Que é o aspecto principal da normalização de dados. Então, boas práticas. Normalizar até a terceira forma normal, né, em sistemas OLP. Documentar o modelo de casos. Então, isso é importante, a gente fazer essa documentação. É importante que a gente possa fazer essa documentação sempre, tá? Dessa modelagem, tá bom? Fazer revisões periódicas. Por que a revisão periódica ela é importante? Porque, no final das contas, a gente tem esse cenário onde, eventualmente, a nossa aplicação evoluiu, o contexto mudou, as regras da aplicação mudaram. E aí a gente precisa estar sempre atento para não correr o risco de não propagar isso no modelo do banco de dados, tá? Aplicação e banco precisam estar afinadas, precisam estar sincronizadas do ponto de vista do modelo de dados, para evitar as gambiarras, os ajustes e as inconsistências. Tá? Avaliar aí essa questão dos prós e os contras em relação sempre ao contexto, né? Para fazer essa revisão periódica. Então, oi. Ah, sim. Ah, pronto. Eu recapitulo. O que acontece? A gente está falando de um cenário onde a gente está definindo um modelo de dados no começo do nosso projeto, por exemplo, tá? Então, dentro do nosso começo do nosso projeto, a gente está definindo um cenário lá de, de modelo de projeto de banco de dados. Então, pegando esse gancho, onde, onde a gente vai ter, por exemplo, para um determinado pedido, vou pegar um cenário bem hipotético, tá? Bem viajado, bem viajado. Dá para fazer outro, mas é bem viajado. Onde a gente vai ter apenas um cliente para cada pedido, vamos supor que ao longo do tempo se permitiu fazer para um mesmo pedido, a gente possa ter dois clientes agora. Então, um pedido só hipotético, tá? Isso aqui é bem hipotético, mas bem viajado. A gente vai ter no mesmo cliente, a gente agora vai ter dois, no mesmo pedido, agora a gente vai ter dois clientes. Qual é a solução se dentro de um cenário de modelo a gente estabeleceu que para cada pedido a gente só pode ter um único cliente? Certamente vai acontecer uma redundância no registro, onde a gente vai ter dois registros na tabela pedidos com o mesmo identificador eventualmente, apesar de que isso não é permitido, mas com as mesmas relações de itens desculpa, com os mesmos itens da cesta, só para poder atender a dois clientes em um único pedido. Tá certo? Se eu
dentro do contexto das regras de negócio, modifiquei que um pedido agora pode ter 2 clientes, eu preciso descer na camada de persistência, né, que é a camada do modelo de dados, do banco de dados, e eu preciso ir lá e dizer agora assim, ó, para um determinado pedido, eu vou ter agora uma tabela à parte associativa, a mesma coisa que a gente fez lá na cesta de produtos. E agora eu vou ter lá um processo de associação clientes do pedido e eu vou associar o ID do pedido com o ID de clientes, permitindo assim que agora um único pedido eu posso ter mais de um cliente associado, então eu vou ter uma cardinalidade, por exemplo, de um para muitos, né? Ou 1 para 2, se eu quiser definir essa cardinalidade dessa forma, de forma restritiva, mas 1 para muitos, onde um pedido pode ter muitos clientes, e eu consigo agora estabelecer que para um único pedido eu posso ter mais de um cliente associado. Então, esse tipo de relacionamento e de estabelecimento, né, de adequação, faz parte de um processo de revisão periódica, estabelecendo que o meu banco de dados, o modelo do meu banco de dados, né, não o banco de dados, os dados em si somente, mas o modelo do banco de dados, ele possa oferecer suporte para o que a minha aplicação está fazendo, para o que a regra de negócio do meu negócio estabeleceu como mudança. Tá? Por quê? Porque o mais comum, a gente está falando no contexto de uma disciplina de banco de dados e por aí vai e tal, mas o mais comum é definir o banco de dados uma única vez, fez a normalização e depois não volta lá para mexer em nada. Até porque muitas vezes isso pode gerar uma situação de inconsistência em relação ao que já foi cadastrado previamente. Tá? Mas é importante que a gente tenha e faça esse exercício de revisar para que a gente possa contemplar essas circunstâncias onde o contexto mudou, tá certo? E aí a gente reflita isso a partir do modelo do banco de dados. Tá? O exemplo foi hipotético, mas eu espero que tenha sido o suficiente para poder se entender que num período a gente tinha apenas no início de um modelo a gente tinha apenas um único cliente e na evolução a gente passa a ter mais de um, por exemplo, isso permitindo isso implicando que a gente tenha que mudar o nosso modelo, né? Minimamente mudar a cardinalidade entre clientes, entre pedido e cliente, tá? Consegui, Cristina, contemplar a sua dúvida? Exemplos? Hum, maravilha. Então, para fechar, a normalização, né? A finalidade é qualidade, consistência e eficiência do banco, tá? Desnormalização é um cenário que pode haver necessidades específicas, tá certo? Principalmente no contexto de grandes volumes de dados. Essa é uma decisão que deve equilibrar integridade e desempenho, né? Então isso deve levar em consideração. Então o que é que a gente viu hoje, né? Os conceitos relacionados com normalização, né? Definição, as formas normais, benefícios, limitações, comparações, boas práticas e um fechamento, tá certo? O que é que a gente tem para frente, né? Dentro do contexto de banco de dados? A gente vai ver agora o processo de, deixa eu já vem as consultas, né? A gente já vai fazer as consultas em banco de dados. Então, na sequência, a gente vai falar sobre transações, tá? E otimização de consultas, tá bom?